Muito bem, quem não saiu e ficou aqui vai abrir a Bíblia em Eclesiastes, não é? Nós estamos usando Eclesiastes nesses dias para instruir a igreja do Senhor aqui. Todo domingo a gente medita numa porção do Eclesiastes. Hoje, Eclesiastes 9. Para você achar Eclesiastes, a estratégia é a seguinte: abre a sua Bíblia no meio aí que você acha Salmos. Depois de Salmos vem Provérbios, depois de Provérbios, Eclesiastes. Facinho, né? Então, Eclesiastes 9 é o texto de hoje, ok? Eclesiastes 9, eu vou ler os versos 11 a 18. Eclesiastes 9, 11 a 18. Diz o seguinte a palavra de Deus: vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe a sua hora. Como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Vamos orar pedindo a bênção da iluminação. Senhor, o povo que se reúne nesse lugar é o teu povo. A palavra que acaba de ser lida é a tua palavra. Este que fala, Senhor, é teu servo. Portanto, nós te pedimos, fala conosco, ajuda-nos a compreender a tua vontade, dá-nos boa compreensão da tua palavra, abra os nossos ouvidos para ouvir a tua voz, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração para receber a tua palavra. Ajuda-nos, nós te pedimos, enquanto meditamos na tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, a palavra que se fez carne. Amém. Zebra é um termo muito usado no futebol. No futebol, na linguagem do futebol, zebra é um termo usado para falar de uma vitória inesperada de um time que é mais fraco do que o outro. Dizem que o futebol
é o esporte coletivo mais imprevisível que existe. Dizem que em outros esportes como esportes coletivos, não é? Como basquete, vôleibol, handebol, dizem que nesses outros esportes coletivos, um time muito superior tecnicamente dificilmente perde para um time mais fraco. Mas no futebol, dizem os entendidos que a chance de um time mais fraco vencer um time mais forte é real. Uma pequena falha, um lance fortuito pode mudar o destino do jogo. É por isso que algumas pessoas dizem que o futebol é uma caixinha de surpresas. Pode surpreender a gente, não é? Outra expressão, além de caixinha de surpresas, além de zebra, não é? Uma outra expressão da linguagem do futebol é o imponderável futebol clube. Quando algo surpreendente acontece, se diz que o imponderável entrou em campo. O imponderável é aquele lance fortuito, aquele lance inesperado, aquela jogada imprevisível que determina o resultado do jogo. Uma bola despretensiosa que de repente bate nas costas do zagueiro e acaba entrando no gol no último minuto do jogo, já na prorrogação, dando a vitória ao time mais fraco. Isso acontece no futebol. Então as pessoas dizem nesse caso que o imponderável entrou em campo. Alguns dizem que o futebol imita a vida. É que, como no futebol, a vida às vezes não é justa. O melhor nem sempre ganha. Mesmo que você seja uma pessoa legal, mesmo que você seja comportado, mesmo que você faça tudo certo, pode sair perdendo. Pode não ganhar coisa alguma. É sobre isso que o texto do Eclesiastes fala hoje. Dê uma olhada aí na sua Bíblia. Esta foi a descoberta que Salomão, que cremos ser o autor do Eclesiastes, fez ao analisar a vida debaixo do sol. Versos 11 e 12, ele fala desta descoberta que fez. Versos 11 e 12, ele diz que descobriu, ao examinar a vida debaixo do sol, que a vida nem sempre é justa. Dê uma olhada nos versos 11 e 12. Eu leio novamente. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Então, ele está considerando aqui a imprevisibilidade da vida debaixo do sol.
O natural é que o objetivo seja alcançado pela pessoa mais capacitada. O natural é que o objetivo seja conquistado pela pessoa melhor preparada. O certo, o lógico, é que o mais rápido ganhe a corrida, é que o mais forte vença a luta. O esperado, o lógico, é que o mais inteligente, o mais habilidoso, o mais preparado tenha sucesso. Mas o Eclesiastes está dizendo que descobriu que nem sempre a vida debaixo do sol funciona desta maneira. Ele descobriu que não é sempre assim que a vida funciona necessariamente. Coisas como o preparo, como a habilidade, como a força, não são necessariamente garantia de sucesso. Não são necessariamente garantia de vitória, de êxito. Como no futebol, na vida também, às vezes o imponderável entra em campo. Por exemplo, um empreendedor inteligente, hábil e que faz tudo certo, de repente, por causa do imponderável, pode ver o seu negócio ruir da noite para o dia. Coisas inesperadas podem acontecer. E olha, eu não estou aqui falando de uma questão de imperícia, de uma questão de imprudência. Não, eu estou falando de coisas que nós não controlamos. Podem determinar a bancarrota de um negócio, de um empreendedor, por mais hábil, por mais inteligente, por mais perito que ele seja naquele seu negócio. Então, habilidade, inteligência, esforço, trabalho duro não garantem necessariamente o sucesso. Irmãos, notem que constatação o Eclesiastes fez a respeito da vida debaixo do sol. É uma constatação chocante. O mais preparado nem sempre será o vitorioso. O mais preparado nem sempre será recompensado. A vida debaixo do sol pode tratar as pessoas de modo injusto. Coisas inesperadas podem acontecer. O atleta mais rápido em uma corrida pode, de repente, tropeçar, ter um estiramento muscular e acabar sendo derrotado. Mas será que o Eclesiastes está dizendo aqui, irmãos, que não vale a pena se esforçar, que não vale a pena nos preparar? Será que ele está dizendo aqui que um atleta não deveria treinar, se dedicar de maneira disciplinada? Será que o Eclesiastes está dizendo aqui que nós devemos levar a vida de maneira relaxada? Certamente que não. Não é isso que o Eclesiastes está dizendo. Ele só está dizendo que a vida debaixo do sol é mais complexa do que nós imaginamos. Ele só está dizendo que existem variantes que nós não controlamos. Ele só está dizendo
que a vida é imprevisível. E no verso 12, ele usa aí uma metáfora da pesca e da caça. Dê uma olhada aí no verso 12, não é? Ele usa como ilustração deste aspecto da imprevisibilidade da vida, algo da pesca e da caça. Ele diz que o homem não sabe a sua hora. Assim como os peixes são surpreendidos pela rede, pelo anzol, assim como os passarinhos são surpreendidos pelo laço, pelo alçapão, pela arapuca, assim também os filhos dos homens são surpreendidos por coisas que eles não controlam. Uma catástrofe natural, uma pandemia, um colapso na economia, uma enfermidade incurável, pode de repente virar a nossa vida de ponta cabeça. Pode de repente mudar as coisas de uma hora para outra. A vida é imprevisível. Às vezes o imponderável entra em campo. Mas neste mundo imprevisível, ao constatar esta imprevisibilidade da vida, o Eclesiastes diz que algo chamou também a atenção dele. Ele diz aí no verso 13, não é? No verso 13 ele diz que algo chamou a atenção dele e foi algo grande, não é? Ou seja, foi algo impactante para ele. Veja aí a partir do verso 13. Também vi, quer dizer, ele viu não apenas a imprevisibilidade, mas ele viu mais. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Ou seja, foi algo que o impactou, foi algo impactante, não é? Verso 14, ele diz: houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Alguns intérpretes acham que aqui nos versos 14 e 15 nós temos um relato histórico, não é? Acham que aqui nós temos, ele está falando de algo que de fato aconteceu, algo real. Mas outros intérpretes entendem que não temos aqui um relato histórico. Aqui o escritor de Eclesiastes está apenas usando uma ilustração, é apenas uma parábola, não é? Acho que isso não faz muita diferença para nós aqui. Ele diz aí no verso 14 que houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes, grandes torres, não é? Para ter acesso, vencendo as muralhas da cidade. Observe aí no verso 14 que há um contraste. Olha aí o contraste. Ele está contrastando uma cidade pequena, com poucos homens para a guerra, sendo atacada por um grande rei. Não é? Um rei que levantou contra a cidade grandes torres. A ideia aí é de um exército poderoso contra a cidade, um rei poderoso, um rei com grande poder de fogo, com grande arsenal,
com moderna tecnologia, construiu grandes torres para atacar uma cidade fraca, pequena, com poucos homens. Percebe o contraste aí nesta cena? A cena é a cena de um forte atacando um fraco. Golias contra Davi. E o que se prevê na cena é que a cidade vai ser esmagada. Ela vai ser derrotada facilmente pelo grande rei, porque a força do atacante é desproporcional, é imensa, se comparada à fraqueza, não é, da cidade a ser atacada. Mas o que o Eclesiastes diz que o inesperado acontece. Ele diz que o imponderável entra em campo. E a cidade, a despeito da sua fraqueza, foi salva. Então, de maneira surpreendente, de maneira imprevisível, a cidade foi salva. Como a cidade foi salva? Ele não diz como, ele só diz que foi pela sabedoria de um homem pobre. Verso 15. Então, fica claro aqui que a cidade não foi salva pela sua força. Ela não foi salva pelo poder do seu exército. Ela não foi salva pela influência de qualquer governante. Foi salva pela participação de um homem pobre, mas que era sábio. Esse é o detalhe. A cidade foi salva pela sabedoria desse homem. Deste modo, o que o texto quer deixar claro para nós é que, sem dizer o modo como a cidade foi salva, o que fez a diferença foi a sabedoria. Outro detalhe importante aqui é que, neste caso, o imponderável conspirou a favor da cidade. Então, a imprevisibilidade da vida debaixo do sol pode, às vezes, conspirar contra, mas pode, às vezes, conspirar a favor. Além disso, há uma nota pequena no final do verso 15, digna de ser notada. Final do verso 15 diz: contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então, a despeito do importante papel da sabedoria naquele episódio, o pobre homem sábio acabou sendo esquecido. O Eclesiastes quer deixar claro para o leitor que ele quer que fique claro o quanto as pessoas desprezam a sabedoria. Mesmo quando elas são beneficiadas pela sabedoria, elas têm a tendência de esquecê-la. Então, o que ele quer que fique claro aqui é o menosprezo que normalmente se tem pela sabedoria. Resumindo o que nós vimos até aqui, em primeiro lugar, o Eclesiastes constatou que a vida debaixo do sol nem sempre é justa. Nem sempre o mais veloz vence a corrida. Às vezes, o imponderável entra em campo. A vida é imprevisível. Então, essa é a constatação. Em segundo lugar, ele constatou também que no mundo imprevisível, no mundo injusto e confuso como o nosso,
a sabedoria faz a diferença. Mesmo que ela seja menosprezada, ela faz a diferença. Finalmente, depois de constatar essas coisas, ele apresenta as suas conclusões. Quais são as conclusões a que ele chega? Versos 16 a 18. Vejam aí as conclusões. Verso 16. Então disse eu, então eu concluí, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. Embora haja uma tendência de se desprezar a sabedoria, o Eclesiastes diz, olha, eu concluí das minhas observações que a sabedoria é melhor do que a força. Embora as pessoas desprezem a sabedoria, o Eclesiastes convenceu-se de que a sabedoria é melhor do que a força. E para provar o seu ponto, ele aplica isso ao exercício da liderança no verso 17. Vejam aí o verso 17. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre os tolos. Então, ele está dizendo que a sabedoria é melhor do que a força. E como exemplo, ele mostra isso aplicado ao exercício da liderança. Ele diz um líder que usa palavras sábias em um tom adequado será melhor do que o líder que quer se impor pela força e pelo grito. É isso que ele está dizendo aí no verso 17. E no verso 18, ele aponta para o desastre da falta de sabedoria. Olha o verso 18. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. No verso 18, ele reconhece o poder das armas de fogo. Mas, nas mãos de um tolo, elas destruirão coisas boas. O que ele está dizendo é que um homem pode ter muita habilidade, um homem pode ter muitos recursos, um homem pode ter muito poder, mas se não tiver sabedoria, ele destruirá muita coisa boa. Certamente você conhece gente assim, não conhece? Gente que tem habilidades, que tem capacidades, talento, inteligência, oportunidades, recursos, tem tudo que poderia levá-lo ao sucesso. Mas a falta de sabedoria os leva à bancarrota, ao insucesso. Então, é por isso que ele está dizendo que a sabedoria é melhor do que essas coisas todas. Porque sem sabedoria, embora tenha todas estas coisas, não se irá a lugar nenhum. Irmãos, o ensino aqui é o seguinte: no mundo confuso, no mundo em que o imponderável às vezes entra em campo, no mundo em que a gente não controla todas as variantes, no mundo em que a vida às vezes é sem lógica, no mundo onde a vida às vezes é injusta, você precisa de sabedoria. É isso que Salomão está ensinando a você nessa noite. É a sabedoria que faz a diferença quando o imponderável entra em campo. Sendo assim, a pergunta inevitável é: onde eu posso encontrar sabedoria?
Como eu posso obter sabedoria? Irmãos, prestem atenção. Na Bíblia, sabedoria é uma pessoa. Na Bíblia, sabedoria é uma pessoa. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 8. Aí a sabedoria está falando. Provérbios, capítulo 8, a sabedoria aparece aí como uma pessoa. Eu vou ler a partir do verso 22. O Senhor me possuía. É a sabedoria que está falando. Olha o que a sabedoria diz a partir do verso 22 de Provérbios 8. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas, diz a sabedoria. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci, diz a sabedoria. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci, diz a sabedoria. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. A sabedoria já estava lá. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite para que as águas não ultrapassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Antes que houvesse mundo, a sabedoria já existia. Ela é uma pessoa. Ela é uma pessoa eterna, que estava com Deus antes que houvesse mundo e participou da criação do mundo. Isso lembra alguma coisa a você? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por meio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem é a sabedoria de Deus? Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. É isso que o Novo Testamento ensina. Dê uma olhada no que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 23. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 23, Paulo diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, que é o poder de Deus e é a sabedoria de Deus. Vejam também nesse mesmo capítulo, verso 30, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual, isto é, Jesus, se nos tornou da parte de Deus o quê? Sabedoria, justiça, santificação, redenção. Escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, verso 3, ele diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. A sabedoria é uma pessoa. A sabedoria de Deus nos veio em forma de uma pessoa. A sabedoria de Deus é encontrada em Jesus Cristo. Em outras palavras, no mundo confuso,
no mundo sem lógica, no mundo em que o imponderável entra em campo, no mundo em que a imprevisibilidade existe e pode conspirar a favor ou contra, no mundo em que nós não temos o controle de todas as variantes, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Por quê? Porque se você tiver unido a Jesus pela fé, isso não vai impedir de que coisas imprevisíveis aconteçam. Se você tiver unido a Jesus pela fé, o imponderável continuará entrando em campo. Se você tiver unido a Jesus pela fé, o imprevisível vai continuar surpreendendo você, ora fazendo você rir, ora fazendo você chorar. Mas se você estiver unido a Jesus pela fé, o inesperado sempre será usado para o seu bem. Por quê? Porque essa é a promessa do Senhor. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que têm Jesus. Então, no mundo imprevisível, no mundo onde nós não controlamos todas as variantes, o bom mesmo é ter sabedoria. O bom mesmo é ter Jesus. Apegue-se a Jesus. Creia em Jesus. Corra para os braços de Jesus.